Olá! Damos início a mais um episódio do 981Cast. O 981Cast é uma realização da 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. E por aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre experiência do paciente, marketing, saúde e gestão de clínicas e consultórios. A gente sempre está trazendo diversos cases e os melhores especialistas para trazer insights valiosos para o seu negócio. Os nossos episódios, eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia. Estamos no YouTube, no Spotify. No YouTube a gente está @981. O @981 é 981 por extenso, não esqueça. No Spotify, 981Cast Negócios em Saúde. Também estamos no TikTok. Por lá a gente coloca os melhores cortes de todos os episódios. E hoje estamos aqui com 6 meninas, logo vocês vão entender o que eu estou dizendo. E é uma apresentação muito especial, né? Estou aqui com a Luciane Pereira, ela que é médica cardiologista e mãe de pet da Amora e do Mirtilo, né? Estou aqui com a Martina Gressler, ela que é médica ortopedista pediátrica. Ela é mamãe da Carol que está no forninho. E a Raquel Vargas, ela que é gastropediatra e também mamãe da Aurora. Então, por isso que estamos entre 6 meninas aqui. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu tô muito feliz com essa mesa cheia, florida e colorida aqui. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, então, por estarem aqui conosco. E para a gente iniciar nossa conversa, então, eu quero que vocês se apresentem um pouco mais. Eu só falei aí as especialidades de cada uma, né? E eu acho que vocês podem contar um pouquinho, né, da história de cada uma, o porquê da medicina, o porquê, né, da escolha pelo lado infantil, pela pediatria. Então, enfim, quem quer começar aí a contar para nós? Bom, vou começando então. Eu vim lá de Bagé, né? Acho Cris, então ela já vem junto com mais coisas. E eu vim para Santa Cruz para fazer faculdade de medicina. A medicina eu não sei por que eu escolhi, muito menos a pediatria, né? Mas eu brincava que eu era médica de pessoas pequenas. E recentemente eu encontrei uma definição de criança que me fez entender o porquê que eu sempre fui voltada para elas. Crianças são serzinhos que transbordam amor. Não tem nada mais gratificante do que isso. Então, eu vim para fazer faculdade. Logo na faculdade, eu já fui me dando conta de que eu queria, sim, lidar com crianças, o que exatamente eu não sabia. Fiz residência de pediatria aqui. E durante a residência da pediatria que eu acabei optando pela cardio. Não era um amor prévio, foi uma paixão à primeira vista, ao primeiro encontro, quando eu fui fazer estágio. Fiz a minha especialização de cardio em Porto Alegre e voltei para cá. E hoje estou aqui trabalhando em vários lugares. Eu sempre brinco quando as pessoas perguntam onde tu trabalha. É uma pergunta complexa, né? Porque tem que responder várias coisas. Bom, na Nanille, sim, mas também na Nanille, na Cordial, no Hospital Santa Cruz, na faculdade. E a gente vai indo fazendo 1000 coisas. Acho que profissionalmente eu sou realizada com o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu brinco que os coraçõezinhos, eles me encantam e que é o melhor trabalho do mundo, né? Eu vou lá, tu vai lá grávida e eu vou fazer o quê? Escutar o teu melhor som que tu vai ouvir na vida e tá aqui as gurias de testemunha. E aí eu tenho os meus filhos, por enquanto, né, que me deixam de cabelo branco. Mas também é um treinamento forte pro próximo. Isso aí. Não, eles já... no mundo aos poucos, né? Observando. Claro, que a maternidade tem que ser aos poucos. Eu sempre matei plantinhas afogadas. Então agora a gente vai ter que se preparar, né? Consegui resistir 2 cachorros, entendeu? Então aos poucos. Estamos evoluindo, né? Nesse caminho. Meninas, Martina, então, seguindo a ordem alfabética? Então tá, eu sou de Santa Cruz do Sul. Bom, eu sempre quis fazer ortopedia pediátrica desde os meus 9, 10 anos de idade, mais ou menos. É uma paixão muito antiga e eu optei, na verdade eu não sabia o que era ortopedia pediátrica, né, obviamente com essa idade, mas como eu sempre fiz muito esporte, me machuquei muito na vida, precisei sim consultar com um ortopedista, tive que procurar inclusive ortopedistas até fora de Santa Cruz e eu acabei tendo que fazer uma cirurgia na cidade. Então eu tive desde muito cedo já esse contato com a área. E a coisa que eu mais me lembro dessa época foi a maneira como eu fui atendida, né, como eu fui tratada.
E eu não esqueço como o médico também me mostrou um modelo anatômico, me mostrou como é que era o joelho, o que eu tinha, o que tinha que fazer. Enfim, não foi um trauma para mim, na verdade foi o que me despertou, assim, gostar disso e me imaginar fazendo isso no futuro. Então, depois disso, eu sempre segui na área do esporte. Aos 14 anos eu tive que fazer a mesma cirurgia no outro joelho. E aí foi o dia que, quando eu tive alta, eu comentei com ele que eu voltaria, então, a Caxias fazer residência de ortopedia. E eu sempre fui meio organizada, né? Eu acho que as gurias, né? De passar listas, de fazer planilhas, de organização, de saber para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então, eu sempre tive esse plano, assim, futuro de fazer a medicina. A medicina eu realmente não sabia onde eu iria fazer, né? Foi algo que eu tinha algumas opções. Como a minha mãe trabalhava aqui na universidade na época, então para mim foi uma opção maravilhosa poder ficar em casa, me formar e inclusive ajudar em casa, né, nesse período também. Então a medicina ter feito aqui em Santa Cruz para mim foi muito bom. Mas a residência estava já planejada para ir a Caxias e foi o que aconteceu. Então, depois fui para Caxias realmente fazer ortopedia. Só né? Executou o plano. Só executei o plano. Mudei um pouquinho os planos do R4, porque depois, diferente das meninas, né? Eu não sou pediatra, né? Meu caminho, ele começa por um outro lado, que é ortopedia e traumatologia. Então, são 3 anos de ortopedia e traumatologia que a gente pega adulto e criança, né? E depois sim faz um R4, um 4º ano de especialização em ortopedia pediátrica, né? Ali que eu mudei um pouquinho o curso da minha escolha, porque daí sim eu tive mais opções de conhecer, explorar, conhecer outros serviços também. Eu conheci serviços em São Paulo, em Florianópolis e Curitiba, e acabei optando por ir para Florianópolis mesmo, que era um hospital todo voltado para criança, um hospital infantil com todas as áreas da pediatria. E ali sim foi onde eu também descobri que, além de ortopedia pediátrica, existia, claro, uma ligação muito forte de ortopedia pediátrica com outras áreas da pediatria. Né? Então, que ali eu precisava me linkar muito mais à parte de pediatria do que ficar no meu mundo de ortopedia mesmo. Né? E aí, claro, seguindo o fluxo e os planos, eu tinha vontade de retornar a Santa Cruz. Foi isso que acabou acontecendo. E aqui sim, então a gente, logo depois, encontrando as meninas, a gente teve a oportunidade de linkar tudo isso, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre esse grande sonho aí que se concretizou, né? Já tô dando spoiler. Raquel, se apresenta aí pra nós, então. Bom, gente, eu sou natural de Santo Ângelo, né? Da capital missioneira. Viu a capital? E eu, na verdade, eu falo que não escolhi a medicina, eu escolhi as crianças, né? Então, desde sempre eu quis trabalhar com crianças, desde criança, né? Então, eu já fazia projetos sociais lá em Santo Ângelo mesmo, né? Com as crianças, e então era a única certeza que eu tinha. E aí, entre as escolhas, surgiu a medicina, né? Então, eu vim para a medicina sabendo que eu queria pediatria desde sempre. Fiz também aqui em Santa Cruz do Sul, né? Muitas pessoas ao meu redor falavam: Raquel, pensa bem, será que pediatria, né? Tantas outras áreas, tantas outras possibilidades. E eu sempre falei assim: eu quero acordar todos os dias da minha vida fazendo o que eu amo. Isso é o meu principal objetivo, independente desse retorno financeiro ou de outros retornos que venham a ter. Então, eu me formei, fui para Porto Alegre, no Hospital Conceição, onde eu fiz a pediatria. E depois também por uma escolha tanto de qualidade de vida quanto de história dos meus pacientes, que é uma outra longa história, eu escolhi a gastro, né? Então eu fiz gastropediatria no Hospital de Clínicas e aí depois voltei para cá então, né? Assim, para mim é a realização, assim, eu sou realizada fazendo o meu trabalho, não me vejo fazendo outra coisa. E é isso que me move, assim, as crianças, é o contato com eles todos os dias, então sou realmente muito feliz com isso. E é nítido de ver isso, né, em vocês, assim, quem acompanha, quem vê um pouquinho do que acontece nesse offline, é muito claro, é perceptível a qualquer pessoa que olhe e que vê o amor que vocês têm pelas crianças e realmente esse carinho, esse cuidado que a gente sabe que não adianta, tem que ter, né, ainda mais ao trabalhar com esse público, então não adianta.
Bom, meninas, eu não expliquei um pouquinho do porquê vocês estarem as três juntas aqui para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, então vou explicar. Vocês, então, são 3 sócias da Nanili Clínica Infantil, né? Que é a primeira clínica de especialidades pediátricas que a gente tem aqui na região. Estamos em Santa Cruz do Sul, então na região do Vale do Rio Pardo. E vocês foram muito inovadoras, empreendedoras, né? Em ter... peitado aí essa coragem de abrir um negócio totalmente novo, totalmente diferenciado e hoje já estar aí há mais de 2 anos fazendo sucesso cada vez maior, né? Cada vez mais público, cada vez mais gente conhecendo. E eu quero contar então pro pessoal, um pouquinho que está nos assistindo, para que eles entendam como foi esse início de tudo, né? Eu quero que eles entendam como que vocês se conheceram, se tinha uma amizade já antes, se foi por onde esse caminho, como esse caminho se cruzou até chegar aonde estamos hoje, né? Contem aí para nós o que vocês têm a nos dizer, como que foi esse caminho até chegar na Nanili. Não precisa contar, eu quero que vocês contem como que vocês se conheceram. Depois dos desafios da gestão a gente vai conversar ainda, tá? Ih, esse aí tem assunto. Tem. Então, eu e a Lu, nós somos colegas de faculdade, né, na Unisc. A gente se formou juntas e acho que desde o internato a gente ficou muito próximas, passou o internato todas juntas. E realmente ficou uma amizade, né? Então, quando eu estava retornando para cá, a gente inclusive conversava sobre até abrir alguma coisa, algum consultório. Nós não sabíamos bem ainda como conduzir. E a gente sempre tinha muito claro esse sonho de ter um lugar, ter um centro onde tivessem mais especialidades de pediatria juntos, né? A gente acabou retornando para cá e abrindo separados consultórios no início. Cada uma, né, inicialmente tinha o seu consultório ou atendia com outras pessoas também. Porque a gente sempre pensava, não, se a gente for abrir, né, algum dia, alguma coisa junto, a gente tinha vontade de já abrir um negócio mesmo. Uma coisa legal, estruturado, bem estruturado. Uhum. Então a gente sempre falava, se a gente tiver, né, a possibilidade de abrir algo, vai ser algo bem estruturado já desde o início. Então a gente optou por não só juntarmos, né, consultórios por enquanto. Não simplesmente fazer isso. Ok. E aí... na verdade, a Raquel acabou nos chamando para conversar. A gente não estava esperando por isso, não foi o momento que a gente imaginava já começar com esse projeto. Isso era um plano futuro, né? A gente comentava, um plano para daqui uns 2, 3, 5 anos, quem sabe, né? Quando a gente volta, assim, tudo é novo. A gente não sabe como que vai ser o retorno para a cidade, não sabe como que vai ser engatinhar, né, no início da profissão. Então, como tudo é muito novo, a gente imaginava isso futuramente. E quando a Raquel nos chamou para conversar sobre alocação de sala, né, e também a gente dividir consultório, né? Consultório, era essa isso. A proposta. E aí, eu e a Lu, a gente falou a mesma coisa, né? A gente foi em reuniões separadas com ela, inclusive, e falamos a mesma coisa pra Raquel. Não, Raquel, assim, vir aqui pra dividir o consultório a gente não quer, né? Hoje a gente já tá num consultório, já temos nossa estrutura, enfim, já dividimos com outras pessoas, mas o nosso sonho é esse. E a Raquel, na hora, fala, esse é o meu sonho. Ai, e aí? E aí, eu disse, bom, então... Só um pouquinho, né? A gente não tá, mas não é uma, não é 2, nós temos 3 pessoas com o mesmo sonho. Tanto que agora eu lembrei que o nome do nosso primeiro grupo de WhatsApp era Sonho que se sonha juntos. Sonho que se sonha juntos. Incrível. Isso foi em agosto de 2021. Isso aí. Então, para ver como o caminho ele é longo, né? Ele é muito bem trabalhado, desenvolvido, conversado, mas em agosto de 2021 foi quando a gente realmente... Não, só um pouquinho. A gente tem três pessoas com o mesmo sonho. Mesmas né? ideias. Mesmas ideias. Vamos começar a organizar essas ideias, né? E muito interessante foi porque daí eu conversei com as gurias, conversei com outros colegas também da área. E foi com as gurias que teve essa sintonia, assim. Na hora que eu falei, elas, é isso. E isso em conversas separadas, né? Imagina, né? A Lu falou, é isso. A Tina falou, é isso. Pra tantas outras pessoas eu falei e falavam pra mim, será? Que será ficava que vai naquela... ser? Não E dava aí, quando elas vieram e tinham a mesma energia, o mesmo propósito, vamos lá, então vamos fazer. Então, foi o que a gente fez. Então, vamos lá. Aí é sinal que deu o match, né? Deu Rolou match. a química ali.
Então... No início até a gente montou o grupo e começou a conversar realmente planejando. Não, então futuramente, né? A gente vai dar um passo em algum momento. Tá. Vamos conversando. Vamos conversando. Aquela coisa, né? Despretensiosa. Mas em questão de 2-3 meses a gente achou lugar, inclusive, pra alocar já. A gente já estava atrás. Foi muito rápido. Foi muito rápido. As coisas aconteceram de uma forma intensa, né? E como foi, né? Encarar esse desafio de empreender em algo novo, em algo que vocês não sabiam, porque afinal de contas, vocês estavam recém saindo da residência, era pouco tempo, não tinha experiência em gestão, não tinha conhecimento, não sabia nada ainda, estava no começo, né? Vocês estavam ali, a experiência que vocês tinham era a experiência acadêmica, né? De fazer plantões, imagino, né? Então, assim, como foi esse início? O que vocês pensaram? O que passou na cabeça de vocês? O que vinha? Sabe que uma coisa eu já aceitei pra mim mesma, né? Que eu sou cri-cri e exigente comigo mesmo o tempo inteiro. Mas a experiência tu só vai ter conforme tu for vivendo, né? É óbvio que a gente não sabia nada. A gente não sabia por onde começar. A gente sabia o que a gente queria, a gente conseguia definir isso em palavras, mas a gente não sabia nem qual o primeiro passo dar. Bom, tá. Parece que a gente tem que ter uma marca, então. Ah, tá. Parece, né? E onde vocês viram isso? A Raquel, né? Super stalker na vida, já assim. era a responsável pelo marketing já desde então. Não, sabia, intuitivamente já era. Eu, óbvio, mentalmente estava calculando quanto ia custar tudo isso e ver se eu tava na minha zona de conforto. A Martina tava fazendo as listas. Eu já tava pensando os contatos que eu precisava fazer. E assim foi indo as coisas aos poucos, né? Ok, então vamos criar uma marca. Tá, mas a gente quer uma marca que nos represente, né? Uma marca que represente quem a gente quer mostrar que a gente é. O que a gente sente, qual que é o nosso propósito, quais são as nossas coisas. Então foi a primeira coisa que a gente definiu. Ok, a gente precisa arrumar alguém que consiga nos representar dessa forma e transparecer tudo isso. E simultaneamente a gente começou a olhar casas. Vamos olhando. Ah, tem que ser uma casa. A Tina com os operadinhos dela, que ficam de muleta. Elevador, acessibilidade, tá. Então tem que ser uma casa térrea. E a gente foi olhando, e foi assim, quando a gente pegou a chave, que a gente entrou na casa lá da clínica, a gente se olhou e aqui. Já viu que era ali também. Tipo, né, a gente não sabia nem se ia dar certo o aluguel ainda, nem nada, mas é aqui, não, vai dar certo. E foi desafiador, né? Está sendo. Eu acho que nunca deixa de ser, na verdade. Mas eu acho que no início, eu não sei, a vontade, o desafio e o fato de sermos 3 pessoas, sabe? A gente comenta muito sobre isso. Eu acho que foi algo que impulsionou muito a gente. E por mais que a gente seja 3 pessoas muito diferentes, depois a gente se deu conta que isso era muito complementar e muito positivo, muito bom pra gente. Eu acho que, assim, isso aí é o que mantém, sabe, esse gás, essa vontade, essa energia, e a gente consegue se entender, porque a gente combinou, inclusive, uma coisa interessante, assim, desde o início eu sou organizada, né, pontual, e uma coisa que a gente sentou no início e conversou foi... nós somos 3 e por isso que quando 2 optarem por algo, né, está votado. Voto vencido. Então a gente é muito direta com isso, né? É uma questão bem fácil, assim, até de a gente resolver algumas coisas. E não tem mimimi de se ofender nem nada. Não tipo, tem okay, isso. Tá se deu 2 votos, a outra automaticamente já sabe que foi optado e a votação tá feita. Então acho que isso foi algo bem interessante, assim, entre a gente também. Como eu disse, eu e a Lu, a gente se conhecia do colégio, da faculdade, né? Que já faz tanto tempo que parece. Faz muito tempo. A gente se conhecia da faculdade, claro, mas assim, amizade, né, e negócio são coisas diferentes. E a Raquel a gente conhecia de vista, mas não tinha contato, mas foi algo que bateu muito forte, assim, foi muito, muito legal, assim, a nossa sintonia. E ainda falando sobre isso, é importante, quando a gente começou, a gente também se cercou de profissionais que soubessem nos guiar nisso, né? A gente fez todo um projeto com a Macalo também, que foi quem criou a nossa marca, e junto disso a gente tinha tema de casa, a gente estudava toda semana, a gente se reunia toda semana, né? Para entender qual o propósito, o que a gente queria colocar na marca. Então,
o surgimento do nome Nanily, da história da Nanily, foi muito estudado, né? Para entender o que era a nossa essência, o que a gente queria com tudo isso, para aí a gente conseguir entender e se firmar como marca e como empresárias também, né? Porque a gente, como as gurias falaram, a gente sai da medicina sabendo medicina, né? Gestão é algo que muitas vezes a gente aprende com a vida, né? E ter uma equipe assim que nos guiou, que conseguiu nos orientar pra gente começar a pensar como empresária, como gestora, também fez muita diferença para poder seguir em frente, né? E aí isso que tu falou é bem importante, eu até ia questionar vocês, era uma das minhas dúvidas, desde essa concepção, da ideia da concepção da clínica, né? De pensar em tudo, de ver local, de ver espaço, de buscar marca. Vocês sempre tiveram essa consciência de buscar ajuda qualificada em tudo que vocês foram fazendo e trilhando ao longo desse caminho, né? E como vocês desenvolveram isso? Isso veio da onde? Vocês fizeram algum curso? Vocês, né? Da onde veio essa ideia, assim, do porquê contar sempre com pessoas? Porque a gente percebe por aí, né? A gente conversa com muitos profissionais, a gente vê muitas clínicas, muitas empresas da área da saúde, a gente vê que muitos empresários acabam fazendo daquela forma que dá, do tipo, não vou investir nisso, isso é muito caro, ou não dá o valor pro trabalho do outro, né? Então, assim, da onde veio isso, assim, essa consciência de não, a gente precisa realmente ir algo qualificado, fazer algo legal desde o início? Por quê? Boa pergunta. Acho que isso veio de resultado do desejo que a gente tinha de conseguir transparecer tudo que a gente gostaria, né? E se a gente não fizesse as escolhas certas no começo, a gente já começaria tudo errado, né? A gente não fez nenhum curso, nada de gestão, mas realmente foi isso, porque a gente sempre comentou que se a gente fosse iniciar algo, vocês queriam da melhor forma. Queria iniciar da melhor forma possível, né? Então, e não é fazer a marca com o sobrinho, que nem a gente vê por aí, né? Ou buscar qualquer coisa e achar que, não, vamos fazer aqui uns postzinhos e vai dar tudo certo, e não valorizar, na verdade, o trabalho de equipes profissionais, né? E gurias, são 2 anos já, né? De clínica, de ações. Nesse trilhar, vocês já desenvolveram muitas coisas, né? São eventos, são ações offline, são ações digitais. Meu Deus do céu, vocês olham para muitas coisas. Não é só para o atendimento que existe na clínica. O atendimento, ele com certeza é a base, é a prioridade, mas vocês olham além também, né? E eu quero entender, assim, eu quero que o pessoal entenda, ajude a esclarecer isso. O porquê que vocês priorizam essas ações também no offline, né? Desses eventos. Da onde veio isso? Assim, como que vocês conseguem entender da importância? Ou por que olhar para isso? Né? Por que fazer outras ações além de simplesmente atender na clínica? Isso é uma pergunta bem boa, assim, a gente tem um propósito e o nosso sonho, ainda linkando com a pergunta anterior, que quem nos vê hoje, assim, e quem vê os processos que a gente faz, né? Todos os projetos que a gente tem, não tem ideia de tudo que a gente faz por detrás disso, né? É tudo muito bem estudado, é tudo muito bem analisado, a gente se cerca de profissionais adequados, né? E para poder colocar esse sonho na prática requer muita coisa. E o sonho ia sempre muito além de atender os nossos pacientes, que já é o nosso grande objetivo. Mas isso de ter um envolvimento social, de poder ajudar outras pessoas, né? A gente já fez diversos projetos, a gente já foi para a PAI, a gente fez campanhas do agasalho vinculadas à Copame, a gente faz os nossos piqueniques, né? Exato, curso, então, né, para autismo. Isso, simpósio, então para poder abranger várias áreas, a gente abrange colegas, a gente abrange comunidade, e esse é o projeto maior, que é a Nanily, que é o grande objetivo, né? Não ficar sempre ali naquele lugar, é poder de alguma forma ajudar e passar essa nossa mensagem para todas as pessoas de todas as áreas. Eu penso que é isso, né, gurias? Sim, isso era um projeto que a gente começou desde o início. Junto com a clínica, já sempre existiu essa ideia e esse plano de estar também fora da clínica, né? De não estar só na Nanily dentro daquela estrutura que a gente está atendendo. Então, sim, estar na Nanily em outros lugares, na comunidade, estar perto de colegas dos pediatras também, porque como nós somos uma clínica de especialidades pediátricas, a gente tem esse link com pediatras também da cidade ou da região, né, inclusive. Então, estar próximo, poder
ter esse contato, poder fazer essa ajuda próxima é uma coisa que a gente sempre imaginou e sempre planejou, sabe? Legal. Tá, e agora uma dúvida para todo mundo que estiver nos escutando ou nos vendo também saber e conhecer. Por que Nanily? Quem vai contar? Vai lá, Raquel. Deixa ela chorar de novo. Eu já sei decorar a história. Então conta. Mas na verdade, assim, primeiro que a gente queria um nome de algo assim que ainda não existisse. Hoje Nanily é uma marca registrada, né? E que fosse remeter a tudo isso que a gente sente, né? Então foi criada toda uma história através da Eve Damacalo que nos comoveu muito e fez sentido para isso, né? O Nanily, na verdade, ou a Nanily, né, é a junção desses 3 corações, que a princípio somos nós, né, essa união desse sonho, e a união desses 3 corações surgiu o Nanily, né? O Nanily, ou a Nanily, porque a gente fala que pode ser menino ou menina, como o Caldão quiser, né? Mas ele sente o que a criança sente, né? Ele se coloca no lugar da criança, ele sente a dor de barriga, ele quebrou o braço, ele tem um probleminha no coração, né? E isso faz ser um ser empático com tudo aquilo que a criança sente e precisa, né? E lá na Nanily, né, a frase é que não cabem só 3 corações, cabem mais um monte, né? Então é essa ideia de acolher, assim. E é tão legal que a gente conseguiu personificar isso, né, no nosso bonequinho. No mascote. No mascotezinho. E hoje em dia as crianças, elas levam ele para casa, elas dormem com ele, eles estão ajudando a curar as dores. A gente recebe esse retorno dos principais interessados, que são as crianças, né? Então é muito legal ver ele personificado com o sentimento do que a gente queria colocar ali. Que a gente recebe de foto das crianças dormindo agarradinhos, bonequinhos. Eles adoram. E nas redes sociais de vocês também, né? Vem muito, assim, esse retorno das pessoas postando. É lindo. Na verdade, isso não é nem romantizar nada, né, gurias? Mas é o que, de fato, foi muito natural. As coisas foram acontecendo. E aí, ter essa história, conectar com tudo isso, com o nome, com esse propósito, com essas ações que vocês fazem, com a personalidade de cada uma de vocês, são frutos, né? É o fruto de tudo isso que a gente está percebendo agora, né? Nesse resultado de 2 anos aí, de mais de 2 anos. E vocês sempre focaram, né? Sempre desde o início, porque a gente também teve a oportunidade de acompanhar desde o início da concepção de tudo, desde a inauguração, né? Vocês sempre focaram muito em gestão, em experiência do paciente, em cuidar do atendimento, em cuidar de cada detalhe para que tudo seja realmente entregando o melhor, o afeto, demonstrando aquele amor e aquele carinho que vocês têm, e vocês queriam demonstrar isso através do todo, de todos os pontos de contato existentes na clínica, né? E vocês hoje são... a Nanily Clínica Infantil é composta por uma equipe numerosa, né? Até se vocês quiserem contar quantos profissionais são, quais profissionais que fazem parte. Mas a gente quer saber que tipo de ações, de práticas que vocês fazem para justamente integrar essa grande equipe, né? O que vocês fazem de ações para estar qualificando cada vez mais esse atendimento? Que tipo de ações que vocês vão realizando aí ao longo desse tempo? Eu acho que uma coisa importante da gente falar é que, como a gente fez a clínica com todo esse propósito, quando a gente resolveu montar a nossa equipe não, a equipe da Nanily, né? A gente queria pessoas com os mesmos ideais, que pensasse de forma semelhante, que levasse as coisas da mesma forma que a gente, porque senão não faria sentido com toda a marca que a gente criou, com todo o sonho que a gente desenvolveu, né? Não adiantava a gente ter uma clínica linda, que a criança se sentisse confortável com um profissional que está lá para atender, resolver, e deu. Então, a nossa primeira coisa arquitetura, planejamento, né? É tudo lindo. Se eu fosse criança, eu ia amar, tanto que eu me jogo na piscina de bolinha com alguma frequência junto com as crianças, e tá tudo bem, né? Apesar dela não dar muito no meu tamanho, mas vai. Mas todo esse contexto, né, de conseguir pessoas que pensassem junto conosco. A gente sempre fala, a clínica não é aberta para coworking, né? A gente quer uma equipe, a gente quer pessoas, né, que trabalhem junto. A gente faz reuniões, desde que abriu, a gente faz reuniões com a equipe quase todos os meses. Para justamente a gente ter uma interação, para a gente se conhecer entre os colegas, para tu saber como é que teu colega trabalha, o que ele faz. E assim as coisas
terem um entrosamento maior lá dentro da clínica, né? Porque a ideia é justamente, eu preciso encaminhar o meu paciente para outro profissional e não dizer, vai lá e procure alguém. Não, tá aqui a minha colega, ela é ótima, ela trabalha dessa forma e eu fico plenamente segura em tu ir trabalhar com ela, porque tu sabe que o trabalho vai ser bom, né? Então vai ser entregue da melhor forma, da forma que vocês acreditam, né? Exatamente. Que Nanily acredita, né? Exatamente, no espírito Nanily de ser. Gurias, algum complemento a mais? Não, acho que só no início eu ia complementar que quando a gente firmou a marca e fechou, enfim, tinha nome, tinha projeto, tinha arquitetura, tinha tudo, a gente se perguntou, agora como que a gente vai conduzir isso aqui, né? E acho que é uma parte importante de comentar que para a gente começar a condução disso tudo, já planejando de como que essa pessoa ia chegar até a clínica, como essa pessoa ia ser atendida dentro da clínica, como seria o pós dessa pessoa, foi a parte onde a gente encontrou então já a experiência do paciente, que era algo que a gente já tinha em mente, já sabia que existia, mas que a gente foi então também em busca, né, de marketing, que justamente a gente sabia que não era só o usar o que a gente tinha e postar no Instagram, né? Então era realmente agora conduzir isso daqui para frente, que a marca toda estivesse durante todo o processo do paciente, antes, durante e depois, né? Então, só comentar que essa foi uma parte também, um passo importante que a gente deu para poder começar já do jeito certo, vamos dizer assim, né? E já tudo bem organizado dentro da clínica, né? E é um passo importante que a gente segue dando, né? Porque a gente segue sempre preocupada com a experiência inteira, não só com o momento do nosso atendimento. E aí, falando nisso, volto a falar assim, quando a gente se cerca de boas equipes e bons profissionais, né? Então, a 981 está conosco desde o início e realmente fez todo sentido para isso tudo que a gente procurava, né? Não é só quando eu estiver lá dentro do meu consultório, durante o atendimento, que eu vou fazer o meu melhor, com certeza, mas eu quero saber como esse paciente chega até mim, qual a experiência dele depois que ele sai, né? E esse trabalho junto com vocês, assim, é algo que a gente valoriza muito e que nota que faz muita diferença pro retorno de quem chega até nós também. Né? Para fidelização, né? A experiência do paciente é investir nisso, nessa fidelização, para que o paciente ele volte. E aí, no caso, não é uma decisão do paciente, é uma decisão do pai ou da mãe, né? Mas que se ele não tiver tido uma experiência boa, uma experiência positiva encantadora, ele não vai, né, conseguir ter, não vai voltar, porque ou ele vai sair falando mal, ou então ele não vai voltar, e aí a gente não quer isso, né? A gente não quer isso dentro da experiência do paciente, e principalmente na Nanily a gente não busca isso, a gente busca a satisfação e uma experiência encantadora. Mas eu só vou te corrigir, porque não é uma escolha só dos pais. Porque tem vários deles que pedem pra voltar. Verdade. Uma pequenininha minha outro dia, a mãe disse, ela tava me perguntando quando que ia vir na doutora do coração, porque ela queria brincar aqui de novo e tava com saudade de ti. Uma pitoca de 3 aninhos. Não, querendo e aí, ir no médico. Né? E aí a gente tem, inclusive, foi parte do plano de divulgação inicial, né? A gente fez um vídeo perguntando para várias crianças como que era para elas irem, né, no médico. E aí eles diziam, eu não gosto, é ruim, dói muito. E daí a gente vê hoje essa experiência das crianças não querendo sair da Nanily, porque gostam tanto daquele ambiente lá, aquele ambiente é tão acolhedor, e aí elas querem ficar e querem voltar, né? É maravilhoso. Mas eu ainda não brinquei em tudo, mas eu não brinquei com tudo aqui ainda. Hoje eu ouvi, mãe, eu quero ficar só mais um pouquinho. Quando que a gente pensa que uma criança vai no médico, vai querer ficar mais um pouquinho, né? E era esse o grande objetivo, assim. Eles se sentirem acolhidos. Né? É verdade, é verdade. E tem uma coisa que eu admiro muito em vocês, né, das 3 sócias, que é essa questão da divisão da sociedade. Então, vocês têm muito bem, antes mesmo de vocês estarem oficialmente sócias no papel, ali no CNPJ, já existia essa divisão clara, né? Então, vocês já deram um spoilerzinho aí para o pessoal que está nos acompanhando, mas eu quero que vocês falem um pouquinho do papel de cada uma, o que vocês fazem, como que vocês se dividem, tem problemas, não tem problemas, que situações acontecem entre as 3, porque são 3, né? A gente sabe que questões relacionadas à sociedade são difíceis, são desafiadoras, né?
pra gente usar um termo mais adequado. Então, que tipo de ações vocês fazem que auxiliam? Como é o papel de cada uma dentro desse processo? Contem pra nós. Gente, eu me lembro lá no começo, um dia que a Evelyn nos perguntou quem que vai fazer o quê dentro da empresa? E a gente se olhou, a gente tem que ver. A gente teve uma das tarefas, então, que a gente tinha desde o início da fundação da marca era definir o que cada uma ia ser dentro da empresa. E quando a gente começou a conversar, a gente até pensou assim em definir temporário, né? Cada uma passar por uma área, por todas as áreas temporariamente por tanto tempo. Só que a gente se olhou, foi em questão de segundos, a gente se olhou e a gente estava definido na nossa personalidade a área de cada uma. Foi completamente instantâneo, assim. Foi porque intuitivo. Foi algo que cada uma foi tentando dizer o que fazia e a outra já sabia que era isso mesmo, que a pessoa ia ser. Então, basicamente, fundamos 3 áreas, 3 setores dentro da Nanily. Que é o setor RH, né, IRP e marketing, né, o setor administrativo e o setor financeiro, que é a Luciane. Então, isso foi muito intuitivo para nós e desde que a gente começou isso, foi algo que permaneceu. A gente nunca trocou de setor, a gente nunca trocou de área, assim, porque realmente isso é muito nosso. É muito da nossa personalidade. E deu muito certo entre a gente, né? Então, foi algo que a gente manteve. E desde o momento que a gente começou a fundar a marca e planejar a marca, a gente faz reuniões semanais. E isso foi algo que a gente definiu, então, mesmo depois terminando todo o processo, a gente definiu que isso era algo que a gente ia manter. Uma reunião semanal. É muito raro a gente pular uma semana, fazer algo assim a cada 15 dias. É raríssimo. Mas desde que a gente começou a conversar e a planejar a marca, a gente segue nessa prática. Desculpa são mais de 2 te atrapalhar, anos. mas assim, vamos combinar, né? É muito desafiador manter uma rotina de mais de 2 anos com reuniões semanais, com a agenda de 3 médicas que atuam além da clínica em diversos outros locais, que, né, tem uma agenda super concorrida. E como vocês fazem para dar conta disso? Porque assim, é muito desafiador e ter essa constância, com certeza não é pra qualquer um, né, gurias? Mas é que isso é essencial pra gente, né? Pra tocar as coisas da forma que a gente gosta. Nós temos uma relação de amizade, de confiança, que tá tudo bem. O que uma definir na sua área tá definido e é isso. As gurias não ficam checando o extrato do banco e olhando as coisas do livro caixa todo mês. Tá lá, elas podem olhar, mas elas confiam que eu faça. Mas a gente se encontrar pra falar, o orçamento esse mês tá limitado, porque eu tive que pagar isso, pagar aquele outro, não dá. Porque a Raquel queria investir numa propaganda de tal coisa. Não dá. Não dá agora, não vamos liberar. Por isso, por aquele outro, né? Fulana queria mais sala. Tina, não sei nem que horário a sala tá livre. Então, se cada uma desempenhar o seu papel, mas se a gente não sentar e não conversar e todo mundo estiver ciente, por e mais que não domine, né, ali dentro, não dá certo. Então, assim como não daria certo todo mundo fazer um pouco. Pensa um livro caixa onde todos pagam contas, onde todos recebem... Ou onde vocês 3 façam as mesmas atividades e cada uma dá um pouquinho de pitaco nas atividades. Isso foi uma coisa que no início a gente até sentava e revisava tudo as 3. Tudo junto. Então, ia fazer algo do marketing, as 3 tinham que analisar, olhar, aprovar e tudo mais. A parte financeira é a mesma coisa. Hoje a gente conseguiu definir... inviável ao longo do tempo. Ao longo do tempo Ao longo do primeiro mês de clínica. Então a gente, né, logo entendeu que não, que a gente justamente tem 3 áreas para poder tomar decisões que precisassem mais urgentes, né? Claro que coisas a longo prazo, planejamento é outra coisa que a gente faz, planejamento anual, né? Então no início do ano passado a gente sentou, fez um planejamento todo anual novo, com todos os projetos, todas as datas de reuniões. Então a gente esse ano fez de novo esse planejamento, fez o checklist de todo o planejamento do ano anterior, o que foi muito legal, porque a gente, às vezes ao longo do ano e ao longo dos dias, a gente não se dá conta que a gente realmente está fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, e a gente sempre acha que tem que fazer mais ou que não está fazendo. E foi muito interessante que esse ano a gente pegou a ata do ano passado, a gente faz atas em todas as reuniões, a ata do ano passado, e a gente foi conferir o que a gente tinha planejado e realmente o que a gente tinha feito. E assim, 99% das coisas que a gente planejou a gente fez.
Nossa. Então foi muito legal. O quão difícil a gente sabe que é para isso acontecer, né? De ter foi um muito, planejamento muito quase interessante. 100% de execução e com resultados positivos. Né? Então hoje a gente consegue, assim, ter autonomia dentro da sua área, mas é fundamental sentar e a gente às vezes conversa. Será que dá pra pular essa semana? Não, a gente precisa nem que seja 30 minutos sentar, olhar cara a cara, almoçar juntas, né? Mas assim, olhar, conversar. Às vezes não tem algo na pauta, assim, especificamente, mas a gente lembra que tem alguns ajustes, algumas coisinhas que precisam ser conversadas no pessoal, né? Às vezes não é no WhatsApp que a gente consegue resolver isso. Então isso pra nós tem feito toda a diferença. A gente notou que isso é necessário, assim. E a gente faz questão, assim, eu sempre vejo que quando o dono do negócio está lá dentro vendo tudo o que acontece, é muito diferente, né? Então a gente sempre tem uma de nós lá dentro da clínica, todos os dias, entendendo e percebendo tudo o que acontece, né? Então a gente pega a demanda de todas as áreas, dos pacientes, dos pais, das secretárias, dos colegas, né? E isso, como a Lu falou, assim, para nós é fundamental. Isso é uma coisa que não pode ser mexida. A nossa reunião semanal, ela é sagrada. A gente conseguiu organizar um horário que encaixasse na agenda de todo mundo, mas ela é prioridade para nós, né? Porque isso realmente faz diferença. E essa sintonia de a gente se completar realmente, assim, cada uma com a sua personalidade e através da sua área, assim, faz toda a diferença, né? Então, eu acho que é esse o caminho para seguir, sim. Eu me lembro até hoje, nas nossas primeiras reuniões bolando, que eu cheguei no apartamento da Raquel com um bloquinho, com uma tabela de cálculos pré-definidos de quanto a gente poderia gastar para ter retorno em quanto tempo. E elas ficaram me olhando. Foi só uma estimativa. Só olha, eu só fiz umas contas mais ou menos por cima. E é legal que vocês conseguiram usar das habilidades que vocês já tinham naturalmente, né? E aplicar hoje. Então, aquilo foi fluindo para que aconteça o que está acontecendo hoje, né? E, gurias, uma coisa que vocês falaram, né? Raquel falou agora há pouco, de estar sempre ali, de estar sempre olhando, de estar sempre atenta a tudo, essas demandas, né? Se não tem uma, tem a outra, de estar vendo. A importância disso, né? Dentro da gestão de uma empresa. E a importância de estar acompanhando o que está acontecendo com a tua equipe de colaboradores, com a tua equipe de profissionais, e de estar escutando a parte deles, de estar escutando eles, de estar escutando os clientes, né, os pacientes, os familiares, os acompanhantes ali. E quando a gente fala dentro dessa escuta, né, é muito importante da gente olhar que vocês também têm ferramentas, né, para fazer essa escuta. Vocês também olham isso, tanto a parte interna de colaboradores, de equipe, né, quanto a parte externa de pacientes, né? Então vocês priorizam esse olhar, esse saber o que o outro tá pensando, como que o outro tá se sentindo, tá legal, não tá legal, o que precisa melhorar. E é algo que vocês ajustam isso muito, usam isso muito. Então eu posso falar porque eu sei que a gente está nesse processo, a gente está envolvida nesse processo e é algo que a gente sabe da importância, né? Então, por exemplo, a gente tem uma das práticas que vocês têm lá também é de estar sempre atenta ao trabalho da equipe de secretárias, de recepcionistas, de atendentes, de estar sempre aperfeiçoando o trabalho delas, de estar sempre atentas ao WhatsApp da clínica. E aí a gente entra num ponto. Quando a gente fala nisso, a gente vê muitas clínicas, muitos consultórios, muitos profissionais da área da saúde, sejam eles dentistas, sejam eles médicos, de qualquer especialidade, que muitas vezes têm equipes de recepção e que têm as suas, as suas funcionárias ali e acabam não olhando para o atendimento que acontece na ferramenta WhatsApp, né? Então, assim, a gente sabe que acontece muitos atendimentos, a maioria dos atendimentos hoje são feitas pelo WhatsApp. E aí acontece desse profissional negligenciar totalmente esse atendimento e não perceber que é por ali, aquela comunicação naquele momento, né, tá sendo pelo nome dele. E às vezes ela tá saindo torta, ela tá saindo errada, ela tá saindo ríspida, ela tá saindo com erro de português, ela não tá respondendo o que deveria, e aí ele pode estar perdendo muito paciente, né? Que tipo de ações, gurias, que vocês fazem, que vocês gostam de valorizar também nisso, e relacionado a escutar o paciente, o que vocês fazem, querem contar e compartilhar um pouquinho? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo hoje. Tá. Em janeiro, eu fui buscar um serviço de uma profissional. Tá. E ela estava me respondendo e do nada ela parou de me responder no WhatsApp. No outro dia, deu um dia 2, eu mandei oi, nunca mais. Hoje, quase 2 meses depois, ela mandou oi, eu estava em férias, por isso não te respondi mais. Segue a minha proposta,
Daí eu, oi, tudo bem? Daí eu disse, olha, eu acredito que quando tu vai sair de férias, tu podia ter me dito, estou saindo em férias, te chamo no retorno. Não ter me deixado sem resposta em 2 meses. Nenhum cliente fica satisfeito com isso. Eu já procurei outro serviço. Bah. E e ela, nossa, né, acho que achou que eu fui meio grossa e tal, mas... Desculpa, dela. Ai, porque pelo jeito que tu falou, parece que tu já tá bastante tempo na área. Tô bastante tempo na área, fico preocupada e eu não falei na maldade. Já que tu tá começando, eu te falei no intuito de te ajudar, porque se tu fizer isso com várias outras pessoas, tu nunca vai fidelizar um cliente, nem vai começar a ter um cliente. E é nisso que a gente se preocupa também. Porque não adianta eu ser uma fofa, uma querida na consulta. Não que eu seja sempre, né? Porque eu tenho meus dias de péssimo humor. Todo mundo tem. Mas aí a minha secretária tá num dia de mau humor e deixar transparecer isso e passar pro paciente. Né? Então a gente quer saber, a gente quer que o paciente seja acolhido e a gente quer que ele sinta isso. E se ele não sentir, a gente quer saber ouvir. Né? A gente quer saber aonde a gente erra. Porque a gente, dá pra consertar. Primeiro a gente precisa constatar uma coisa, não existe empresa perfeita. Não existe, né? Nunca. Todas as empresas precisam, porque empresas são feitas de pessoas e pessoas falham, pessoas não são perfeitas, pessoas erram, né? Então com base nisso a gente precisa entender que a gente precisa sempre buscar o melhor. E o melhor sim, mas não vem nada aqui na minha pesquisa, eu não tenho nada aqui, tá... Será mesmo? Será que a gente não tem oportunidade? Será que se a gente buscar, se a gente fizer um mapeamento, se a gente olhar, a gente sempre tem o que melhorar? Talvez na pesquisa, talvez as pessoas não falem, mas a gente buscando, né, explorando bem, a gente vai achar pontos a serem melhorados, porque nenhuma empresa é perfeita, a gente tem essa questão de ser de pessoas e tem outra, né? A gente hoje tem um tipo de conhecimento. Se a gente buscar cada vez melhorar mais e estudar, a gente vai ver que existe um mundo de oportunidades que podem ser realizadas e, consequentemente, vão fazer a melhoria na nossa empresa, né? E, meninas, com relação a ações de escutar o paciente, que tipo de ações que vocês fazem hoje? Hoje a gente, então, tem a pesquisa de satisfação, né? Ela é feita sempre após os atendimentos. É enviada uma pesquisa e dentro dessa pesquisa a gente avalia realmente todo o processo de atendimento do paciente, né? Então, desde o agendamento de consultas, né? Do contato com secretárias, do ambiente e da consulta em si. E o que é bem interessante, que a gente nota, é bastante respostas com comentários, né? Isso é uma coisa que a gente conversa e comenta em toda a reunião, né? Que a gente não tem só números. A gente acaba tendo os números, a gente sempre analisa aqueles números mais baixos, né, obviamente, para saber o que aconteceu, né, a gente busca entender o motivo do número, mas o interessante é que vem muito comentário. Então isso para nós é muito bom, porque a gente consegue ter um parâmetro muito interessante, né, da consulta e do que realmente o paciente está sentindo na avaliação e no contato que ele tem ali com a clínica. Porque às vezes também só dá o número, né? A gente não sabe se foi na correria, se deu vontade de responder ou não. Então o comentário é muito legal, porque a gente tem um grande volume de comentários e a gente consegue ver realmente que o processo todo lá dentro desenvolvido é legal. Não é só um comentário onde a consulta foi ok, a consulta foi legal. Não, eles realmente fazem questão de comentar sobre o ambiente, sobre o atendimento da secretária, sobre o atendimento médico, enfim, sobre tudo, né? Ou seja, eles percebem todo esse cuidado, todo esse carinho e eles conseguem, eles são tão engajados, esses pacientes, esses familiares são tão engajados a ponto de comentar. Porque a gente sabe, na correria do dia a dia, a gente mesmo, né, recebe inúmeras pesquisas e tudo mais. Às vezes a gente não responde, a gente vai responder aquilo que realmente mexe com a gente. Então, se esse familiar, esse acompanhante respondeu, é porque ele realmente quer responder e ajudar nessa empresa para que essa empresa melhore cada vez mais, porque ele está engajado mesmo, né? Então, isso que é legal da gente ver e da gente sentir nessa E a parte gestão. interessante de ter esse contato também pós do paciente é que sim, aqueles casos que, enfim, não foram tão bem atendidos de alguma maneira, eles conseguem também dar esse retorno pra gente saber aonde foi o ponto, né? De erro ou de, às vezes, má comunicação, né? Então, é para ser ajustado pra ser depois, ajustado né? depois. É.
E isso que a Tina falou é toda a nossa pesquisa de satisfação interna, né? Algo que vem para nós e a gente analisa juntos para ver tudo que pode ser melhorado. A gente tem o Google Meu Negócio também, né? Que é aberto e tem muitas avaliações, muitos comentários também. E que está disponível para todo mundo que quiser acessar, inclusive. Bota lá, Nanili no Google, tu vai Nanili conseguir ver. Clínica Infantil, Santa Cruz do Sul, vai ver, é o nosso orgulho. Tem muito retorno positivo, é muito legal, assim, importante para nós. E ainda voltando um pouquinho na questão das secretárias, né, que a gente estava conversando, que a Lu usou o exemplo, a gente prioriza muito isso. Então, a gente tem uma equipe, assim, que a gente confia muito, as gurias são muito bem treinadas, né, e tem esse olhar cuidadoso na atenção do paciente. Todo mês também tem reunião com elas, né? Sempre a gente senta junto e revisa todos os pontos. Então, elas são preocupadas e envolvidas no propósito, assim como a gente, né? Exato. Então, é muito legal. Às vezes, a gente está na demanda do dia a dia e elas vêm, doutora, por favor. Elas se envolvem com o sentimento da mãe, com o que ela está precisando. Elas vão atrás para tentar organizar. Então, é esse o propósito mesmo, elas né? estão envolvidas, né? Nesse sentimento ali, né? E elas buscam o melhor. É, muito bom. E uma coisa o canal de comunicação entre vocês, ele é muito aberto, é muito facilitado, né, gurias? Eu acho que isso não aconteceria delas também terem esse movimento se vocês não facilitassem essa comunicação. Porque a gente vê muito por aí também, às vezes, secretárias nem chegando a falar muitas coisas com os médicos, com os profissionais da saúde, porque às vezes tem receio, mas eu não vou falar isso aqui. E vocês deixam isso muito aberto, né? Vocês dão esse acesso. E isso é importantíssimo, porque não existe experiência do paciente sem experiência do colaborador. E ali vocês estão facilitando e aperfeiçoando cada vez mais a experiência delas também, como colaboradoras, para que elas entreguem uma melhor experiência do paciente, né? Isso. Se o nosso funcionário não está satisfeito, né, a gente já começa tudo errado. Porque ele já não está satisfeito, ele já vai trabalhar insatisfeito, ele já não vai atender da melhor forma que ele faria. Então, isso também é uma coisa... Todas nós, dá um tempo, os gurias estão sozinhas, tá um espacinho sobrando na recepção, a gente senta lá, fica batendo um papo, tentando conversar, vai, mexe, conversa, vem, tu descobre alguma coisinha que tava precisando ser ajeitado, que elas estavam meio assim, não sabiam se falavam, se não falavam, não queria incomodar, não, mas, né, fala, vamos organizar. Foi nessas de sentar ali que eu descobri, nossa, mas esse celular tá horrível, a gente não tá conseguindo atender às vezes direito. Mas por que não falou, tipo, né? Porque a gente já tá sempre trazendo tanta coisa. Não, mas, né? Então vamos indo e vamos organizando. Abrindo o canal, né, ali pra conseguir sempre que elas passem todas as informações. Porque é elas que estão recebendo tudo isso ali. Isso aí, são nossa porta de entrada, né? Então, por mais que a gente esteja sempre ali, tem demandas que vão chegar a elas, né? Isso, e não a vocês. Aí, por isso que é importante ter essa conexão e esse vínculo, assim. E isso que a Lu falou é muito importante, tanto das secretárias quanto da equipe que tá ali. Assim como a gente ama estar ali, é isso que a gente quer das pessoas que trabalham ali, né? Sentir que elas estão bem, que elas amam estar ali, que elas estão realizadas naquilo. Então, isso também é uma missão bem importante para nós, né? O olhar para as pessoas que estão conosco ali. Isso aí, não é mais um número, né? São pessoas, pessoas que têm família, pessoas que têm sentimentos, que sentem, que têm necessidades. A gente tem que olhar para elas, né? Como pessoas. Naquele momento que elas te procuram, o problema delas naquele momento é sim o maior do mundo, né? Porque algo que está acontecendo com o filho delas, elas têm uma urgência de resolver. Claro que tu sabe que nem sempre vai ser uma urgência, mas trate ela como se, né? Sinta o que ela está sentindo, se coloque no lugar, tenta explicar. Não, eu vou tentar, eu vou ver o que é possível, eu vou encaixar. É olhar as coisas como ser humano, assim, não como um CNPJ, única e exclusivamente. Aí, perfeito. E aí, meninas, tem uma coisa que chama muito atenção, me chamou a atenção desde sempre. Quando a clínica estava inaugurando, quando a clínica estava começando, dando seus primeiros passos, assim. Sempre foi tudo muito por amor, né? Mas a gente não pode só romantizar a história, né? O dia a dia, ele é difícil, o dia a dia é desafiador. Tem muitas questões que aparecem no meio, que não estão planejadas. Não adianta a gente planejar muitas vezes, que às vezes as coisas saem do trilho conforme a gente, né, planejou. E é perceptível aos olhos de quem está olhando externamente o quanto vocês são próximas da família de vocês, né? E o quanto a família estava presente desde o início, desde a concepção de tudo também. Eu lembro direitinho,
Eu passava lá quando a gente estava organizando os primeiros passos, a família estava envolvida e era na reforma, e era pega a cadeira, busca, joga pra lá, faz isso, e todo mundo era a mãe da Tina, era a mãe da Lu, era o noivo da Raquel, enfim, todo mundo estava ali, né? Todo mundo estava presente, a família estava junto, sempre muito unida, né? E o que move vocês nesse sentido, assim? Como que é pra vocês ter isso, ter esse apoio e buscar isso? Porque a gente vê que isso não é normal, assim, nos dias de hoje não acontece muito isso ainda, né? Infelizmente, né? Além de toda a sintonia que aconteceu entre a gente tem essa característica de ter familiares e ter a família muito próxima. Então, desde o início, de que a gente começou com tudo isso, claro que a energia entre a gente foi o primeiro passo que a gente precisava, mas o suporte, o pilar que a gente precisava para nos manter e dizer, e tá alguém lá falando que vai dar certo, que a gente deve fazer, que a gente tem capacidade, foi a nossa família. Então, os maridos, né, e as famílias, mesmo da Raquel sendo de longe, a mãe da Raquel é a que mais curte, comenta, ela é mais engajada. Comenta e Meu mais Deus. engajada nas redes sociais. Não é por isso, né? Tá no sangue. Então a gente realmente teve um suporte muito fundamental da família desde tudo, né? Então desde de realmente estar ali como pilar, como suporte, de nos dizer que vai dar tudo certo. Eu sempre como tinha esses planejamentos todos, né? E então eu precisava de tudo muito com cautela. Para mim foi uma parte fundamental também o meu marido me dar esse empurrão e dizer, não, tu vai lá, tu vai fazer, tu é capaz, vai dar certo, não tem por que não dar. E a minha mãe, no meu caso, né, também a gente brinca, né, que é a secretina, hoje ela é secrenine, né, secrenine, porque era a minha secretária pessoal, é quem administra, então sempre participou disso tudo. Então, eu sei que as gurias vão comentar também, mas a família de cada uma tem um papel fundamental lá dentro, desde do início, assim, desde a reforma, né, isso que a gente estava comentando. Então, acho que características, inclusive, de cada uma, assim, que cada uma tinha com as suas famílias, também foi bem interessante, bem legal. Porque essa interação também, né? Entre as três famílias juntas. E a afinidade que foi criando. Porque, assim, os guris hoje também, tipo, se dão super bem os três. As nossas mães, a minha mãe, a mãe da Tina, que a mãe da Raquel não tá aqui ainda. Ela não tá aqui junto, né? Elas vão pra praia, elas estão sempre o tempo inteiro. Best friends, assim. Eram super amigas, super unidas. E elas têm esse olhar, né? E antes elas não se conheciam. Elas se conheciam na época da faculdade, de se ver um pouco. Mas aí nada desenvolveram demais. essa amizade depois mesmo. Olha sim. E hoje, assim, elas se ajudam. Inclusive, a mãe da Lu, né, é uma das nossas terceiras secretárias, nossa secretária volante, que foi fundamental também, porque a gente começou a ver muita demanda na clínica, né, então a gente começou a ver que existia essa necessidade de uma terceira secretária, foi onde a mãe da Lu nos deu todo o suporte. Claro, daí tem a quarta secretária volante, auxiliar de eventos, né? Então a Silvane que facilita, no caso a minha mãe. Então sempre teve esse suporte todo, né? Os pais da Raquel estão sempre em todos os eventos que a gente faz, eles também vêm de lá, longe, né, pra prestigiar. E o dia da véspera da inauguração, eu me lembro o desespero, porque assim, os rodapés a gente colocou no dia da inauguração, antes de abrir as portas. Então foi na sexta-feira santa ali antes, nós estava correndo. Páscoa. Todo mundo lá dentro, Todo assim, mundo ó. Cada um fazia uma coisa. O Igor e o Paulinho arrumando o computador, o Gui pintando na rua, nossas mães indo limpando, tirando poeira de não sei o quê. Pra inauguração tá tudo pronto. Era um projeto e chegou no dia. Foi um projeto, obra né? em família. Mas isso que a Tina falou, eu acho que é o mais importante, assim, da minha parte, mas das gurias da mesma forma. Eu acho que é isso que é um pouquinho do que eu quero passar pra minha filha também. Não posso falar muito, senão dá vontade de chorar. Ai. Eu tava demorando. Tava demorando. Até achei que já estranho isso, mas tudo bem. Mas é o apoio deles, é entender que às vezes a gente fala, será que vai ser, será que vai dar? E ter eles do nosso lado, a nossa família, né, os nossos maridos falando, vai dar certo, vai lá, tu é capaz, tu consegue. Então, porque muitas vezes, isso é natural do ser humano, a gente duvida da gente mesmo, né? Será que é isso? E será? E isso que nós estávamos entre três, uma reforçando a ideia da outra. Mas a família, nesse momento, foi muito importante, desse incentivo, desse estímulo de
vai lá, vão fazer que vai dar certo. Então, E eles até até hoje. hoje, né? Eles estão assim para tudo que a gente precisa. Os assim. contratos sempre ficam comigo, assim, pra fazer. Daí eu digo, amor, quando tu tiver um tempinho, né, tu dá uma revisadinha num contrato que eu montei. Cara, ele tem que fazer tudo de novo, juro que eu sei fazer o contrato, né? Mas tá ali, assessoria jurídica, 24 horas. E a gente vai encaixando as coisas. Estraga completa. qualquer coisa na clínica, o Gui aparece na porta, as gurias olham, Gui, que estragou agora. E prontamente eles estão ali para nos ajudar em tudo, assim. Então é uma coisa muito E muito apesar de importante. não ser exatamente o tópico, eu acho que uma coisa que é importante falar é que, assim, a gente quer desistir várias vezes, né? E o legal das Que coisas empreendedor entre que nós não, né? é que sempre tem a outra pra puxar. Sempre tem não. alguma, né? Sempre tem alguma que tá bem naquela semana e que tira as outras duas, puxa lá no Do fundo, fundo. assim. Tu tá esmilinguida no fundo do poço, vem, volta, situa, né? Nem que seja dar uns tapas, uma sacudida, assim, na realidade. Porque faz diferença, tem hora que tu tá com vontade de vender arte na praia. Claro que sim. Aquela que a gente não sabe fazer. E é isso, né? Porque empreender é um eterno dilema, é uma eterna luta e a gente, como pessoas, né, precisa estar fortalecidas, estar bem. E o bom de estar em 3 é isso, né? Ainda mais 3 mulheres. Tem a questão hormonal, tem as gestações, tem hormônios. Agora mais aflorados. Nossa, então assim, ter esse apoio entre vocês e essa rede de apoio é fundamental, né? E vocês são grandes sortudas e privilegiadas, né, por terem isso. verdade. E a gente sabe que isso não é sempre que acontece, então que incrível ver e ouvir essa história de vocês. Meninas, para finalizar, eu quero que vocês deixem um recado final, algo que vocês gostariam de dizer para alguém que está nos escutando, né, que está nos vendo, alguma mensagem final relacionada ao empreendedorismo, à gestão, ou algo que vocês queiram falar e deixar registrado aqui para quem está nos acompanhando até o final. O que vocês diriam? Bom, eu diria que em questão de empreendedorismo e gestão, a gente precisa, sim, correr muito atrás de coisas que a gente quer fazer. A gente tem muita capacidade que a gente não imagina que a gente tem e quando a gente encontra as pessoas certas, tanto para se unir, para abrir algum negócio ou para estar dentro do negócio, mas para te conduzir também a isso, a gente começa a ver capacidades que a gente não achava que tinha. E se munir dessas pessoas ao redor da gente é muito importante, né? Para a gente conseguir continuar e mostrar que realmente o nosso trabalho faz a diferença. Como tu disse, é um grande desafio, né? Ainda mais que a gente vem de uma área totalmente diferente. A gente aprendeu a ser médico, a gente não aprendeu a fazer gestão. Mas claro que gostar dessa área é necessário. Ser um médico e abrir algum negócio, abrir alguma coisa sem gostar de gestão não vai dar certo, porque realmente tu tem que gostar de estar administrando algum negócio, de fazer a gestão daquele teu negócio. Ou pelo menos saber que vai precisar fazer, né? Às vezes não vai gostar de tudo. Ou que né? vai ter que ter alguém que faça isso por ti, É. mas que tu vai ter que estar próximo do teu empreendimento. Do teu né? negócio. Então, o teu negócio é tu estar lá dentro, é a alma, não adianta. Tu tem que estar perto, tu tem que colocar a tua personalidade e aquilo que tu sente dentro do teu negócio. Aquilo que tu acredita. E é isso também, muitas vezes, que te mantém, né? Nesses momentos aí que a gente conversa, que às vezes dá vontade de... O que eu fui inventar? Mas... Compra a minha parte. Compra a minha parte. Estou O que eu fui vendendo. inventar, né? Não quero mais brincar de casinha, assim. É o momento que tu pensa, não, né? Eu decidi a coisa certa, eu tô fazendo a coisa certa, é isso que eu sempre quis. E se deu certo já, né, no primeiro ano, deu certo no segundo ano, a gente só tem coisas a melhorar. A gente só tem coisas aí pra frente. Com certeza, com certeza. E o que eu penso, assim, de recado é que acredite nos seus sonhos, parece clichê, né? Acredite neles, porque são sonhos que a gente tem desde a infância, desde sempre, né? Mas se cerque de todas as formas para poder realizar ele da forma certa, né? Como a gente falou, com as pessoas ideais, com profissionais ideais, porque o mundo aí fora, para nós, para as nossas filhas, vai ter muita gente falando que não dá certo, vai ter muita gente falando que não é assim,
né? Vão ter muitos comentários de todas as formas, e a gente tendo propriedade do nosso sonho, conseguindo colocar ele no papel, conseguindo colocar da maneira correta, com profissionais adequados, e entender, porque às vezes a gente não consegue entender o nosso potencial dentro disso, né? É com certeza sucesso, né? Claro que com certeza empreender em qualquer lugar, para qualquer área, para qualquer empresa, tem desafios o tempo inteiro, né? Mas é esse o nosso grande objetivo, alcançar o desafio, vencer ele e ir pro próximo. É isso, né? que move. É isso que nos move também. Se fosse tudo muito fácil, se tivesse tudo muito graça, organizado, não é o nosso perfil, né? Então a gente está aqui sim em busca dos nossos sonhos, mas com tudo muito bem estruturado e organizado. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que foi bom ter ficado para o fim, porque a minha fala resume basicamente o que vocês falaram. Eu acho que o que eu teria a dizer para todo mundo é sonha, sim, porque sonhar faz parte, mas não sonha e cruza o braço e espera. Sonha e vai atrás e descobre de como viabilizar o teu sonho, de como fazer as coisas. Quando tu tiver a oportunidade, dá a cara a tapa e vai. Vai dar medo, tu vai errar, tu vai fazer inúmeras vezes coisas erradas, mas é porque a experiência ela vai sendo conquistada, ela vai vindo aos poucos. Uma hora dá certo, uma hora tu aprende o jeito certo de fazer. Experiência é uma coisa que não tem como tu botar o chipinho ali, né? Tu precisa associar e tu precisa ir organizando. E aí tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que ficar feliz com cada coisa boa, nova que vem, tem que ser grato às coisas que dão certo. O que não dá certo a gente vai atrás e reconserta e tentar não desanimar. Ou se for desanimar, ter alguém pra te animar de novo. Em equipe. Uau, meninas! Que episódio! Foi incrível! Obrigada demais por estarem aqui conosco, dedicarem esse tempo valioso de todas vocês, né? Ainda mais nesse momento tão precioso que vocês estão passando, vocês duas, né? Obrigada mesmo por terem aceitado o convite, foi incrível. Eu gostei muito, eu aprendi muito com vocês. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo e nos escutando até agora também aprendeu muito, né? Foi um episódio e tanto. E quero agradecer, então, a participação de vocês, o tempo de vocês aqui conosco. Agradecer a Nanili Clínica Infantil, né? Se vocês quiserem aproveitar aí também para fazer a propaganda de vocês, por favor. As duas já me olharam. Já olharam, acho que... O marketing, né, gente? Mas para nos encontrar, então, é Nanili Clínica Infantil nas redes, né? Como a gente falou, o Google também tem bastante informação. Estamos situados em Santa Cruz do Sul, né? Então ali tá bem certinho a localização, tudo certinho. No nosso perfil também tem o contato das secretárias, assim, para todas as dúvidas e informações. E a gente sempre tem todo esse cuidado e tenta estar o mais disponível possível para todo mundo que nos procure, né? Isso. E agradecer, né? Agradecer as famílias que estão conosco, né? A gente falou muito da nossa família, mas os pacientes que passam por nós, que a gente cria um vínculo muito especial com eles também, né? Então, tudo vira um pouco família e é isso que faz a diferença, com certeza. Exatamente. Obrigada, então, por estarem conosco. Obrigada a você que assistiu até agora o nosso episódio. E te aguardamos para o próximo episódio. A gente tem muita novidade, cada vez mais a gente está trazendo cases, insights valiosos para o teu negócio. Os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia no YouTube, no Spotify e nas principais plataformas aí de streaming. A gente agradece muito a tua audiência. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até mais!